Mais um episódio do Ai Agora, o videocast, o podcast da Associação de Estudos de Inteligência Artificial, da nossa querida Sanfran, Faculdade de Direito aqui da USP. E hoje, meu nome é Lucas Nóbrega, sou estudante aqui do terceiro ano da faculdade, e pra gente é uma grande honra a gente receber aqui a Lívia Barbosa Maia, que ela é do escritório Denis Borges Barbosa Advogados, que é um dos principais escritórios relacionados à área de propriedade intelectual do país. Então a gente estuda bastante algumas publicações de alguns dos escritórios. Um dos escritórios é o Denis Borges Barbosa Advogados, e para a gente é uma grande honra ter você, Lívia, aqui. A gente vai falar um pouco sobre inteligência artificial, a interface com propriedade intelectual, mas antes disso, quem é Lívia Barbosa Maia, por gentileza, em 30 segundos, Lívia, por favor. Obrigada, Lucas. Prazer, estar aqui com vocês hoje. Eu sou uma advogada, como já falou, sou professora e estou aqui na qualidade de professora, então eu costumo, brincar, mas é algo bastante sério quando eu falo que eu não dialogo e não palestro com procuração na mão. Então eu sou aqui, uma professora, eu sou doutora em Direito Civil aqui pela UERJ, eu sou carioca e eu acho que no momento meu sotaque já vai mostrar isso para vocês. Um pouquinho mais informal também, por ser carioca, e sou especialista em propriedade intelectual pela PUC-Rio, e o meu dia a dia na seara, tanto na academia quanto na advocacia, eles estão voltados para a propriedade intelectual e na parte de direito civil para uma seara mais patrimonialista, para área contratual, responsabilidade civil. E se você puder comentar um pouco, Lívia, porque a nossa audiência aqui ela é formada tanto por pessoas que são estudantes ainda de faculdade, tanto da USP quanto de outras faculdades, quanto recém-formados, e às vezes não estão tão acostumados com propriedade intelectual. Se você puder comentar um pouco, né, da história, da missão, assim, da origem do escritório de Denis Borges Barbosa Advogados, porque ele tem uma história bastante forte. Se você puder comentar um pouco só para as pessoas se situarem. Maravilha. O escritório ele é fundado pelo saudoso professor Denis, que faleceu há alguns anos. Eu comecei no escritório, fui estagiária do professor Denis, depois me formei, ainda cheguei a advogar junto com ele. O professor Denis atuava já na área de pareceres. O professor Denis é aí um dos maiores nomes, da propriedade intelectual do Brasil, não só das nossas gerações mais jovens, mas, da história da propriedade intelectual. E o professor Denis funda o escritório com uma missão missão e princípios fundados bastante na academia. Então, a gente trabalha como advogados, trabalha para o mercado, mas aqui a gente prestigia, bastante a titulação acadêmica. A gente é um escritório boutique, então um escritório de médio porte, mas em que a gente tem quantidade de profissionais, uma quantidade grande de professores, de doutores. Então a gente está sempre ali, prestigiando e incentivando a toda a garotada aqui a continuar os estudos e a titulação. Se puder comentar com a gente, assim, né, toda essa história, todos esses fundamentos de propriedade intelectual, né, como as novas tecnologias, aqui no canal a gente está interessado principalmente na inteligência artificial, a inteligência artificial principalmente até generativa, né, mas inteligência artificial no geral, como isso tem impactado os fundamentos da propriedade intelectual na sua visão e na visão da prática da advocacia e do ensino também da propriedade intelectual e do direito? Pois, a gente tem novos problemas, né, a serem encarados com a inteligência artificial, e de diferente das outras tecnologias, a minha geração, por exemplo, a gente muito rapidamente, a gente foi exposto a vários avanços tecnológicos. Então, além do fato do telefone em casa não ser comum quando eu era criança, hoje ele continua não sendo comum, acho que a gente tem o telefone móvel, o celular, mas a gente não tinha nem um telefone, não era comum um telefone em casa, a gente passa, então eu passo por uma fita, que vai para um CD, que vai para um Blu-ray, que vai para o MP3, a gente já está no streaming, né, e certamente na linguagem técnica eu tenho diversos nomes mais apropriados entre eles. Então a propriedade intelectual, ela de maneira muito rápida, colocar nos últimos 30 anos, talvez, ela já está passando por adaptações. Mas eu vejo a inteligência artificial, ela com um desafio maior, porque ela mexe, né, ela provoca a estrutura, o que eu acredito ser o fundamento da proteção desse direito, né. Toda a propriedade intelectual e ao longo dos séculos, por mais que ainda seja uma matéria um pouco nova para a gente na universidade, é uma temática do direito, já antiga, ela está fundada na proteção da criação humana.
E não é só eu dizer, por exemplo, na lei de direito autoral fala que a proteção do espírito e só quem tem espírito é humano. E aí você me responderia: "Maravilha, Lívia, a gente muda a lei, é fácil". E eu concordo com você, mas não é o que a lei diz só, é a estrutura da propriedade intelectual, o meu parâmetro. Então, eu parâmetro se eu disser que tem que ter uma originalidade, o contributo mínimo, a criação, o fato da propriedade intelectual ela ser vista ao longo dos anos como uma premiação, como um incentivo para criar. E eu pergunto: eu preciso de um incentivo, desse tipo de incentivo, que é uma lei que protege, se ela protege, ela dá exclusividade e ela faz com que o Estado, então, me dê um tempo em que eu possa lucrar. Ele não garante o lucro. A máquina precisa desse incentivo? Ela responde a esse incentivo? Óbvio que ela não responde a esse incentivo, tá. Então, e se a gente for pensar parâmetro, por exemplo, a patente, um dos requisitos é a atividade inventiva, que é apreciada pelo técnico, o técnico no assunto, que é o ser humano mediante no assunto. Então veja, eu falei de 2 searas diferentes da PI, patente e direitos autorais, em que eu tenho fundamentos voltados para o ser humano. Então esse para mim é o maior desafio e que a IA está provocando a gente nessa estrutura, e não simplesmente da gente mudar a lei ou não. E se você puder comentar também, né, nessa ideia dos princípios, né, tanto da propriedade industrial quanto dos direitos autorais, e sob o olhar da Constituição, né. Então, assim, não estamos falando agora de inteligência artificial, estamos falando do conceito em geral, como professora nesse contexto, o quão é importante ter sim em vista os princípios constitucionais na hora de interpretar tanto a propriedade intelectual, a propriedade industrial, né, as leis de propriedade industrial, e de direitos autorais. Na Constituição, a gente tem ali no artigo 5º, ou seja, na direitos e garantias fundamentais do homem, então é algo atrelado à proteção do ser humano, a questão da a proteção da autoria. Então vejam que, de novo, ainda que, se a gente for fazer uma análise, e para mim não é a análise mais inteligente de uma letra fria da lei, de fato, a Constituição não diz: "Autor é a pessoa física". Mas a forma como ele protege e o fato de estar inserido nas garantias fundamentais do homem, a gente vê que, novamente, a Constituição mostra, prova pra gente, né, esse sistema fincado na criação humana. Se a gente for falar em autor, e quando eu falo em autor, afora a marca, que a gente não fala de autoria, a gente tem autoria no desenho industrial, que é a proteção da forma ornamental. Eu tenho autoria na patente, que é a proteção, da funcionalidade de algo, e eu tenho autoria, e aí como grande destaque no direito autoral. O direito autoral é onde, de fato, a autoria e o direito existencial, né, o direito moral do autor, mais preponderante. Mas no DI e na patente, ainda que menor, assim como no software, que é a proteção por direito autoral, eu também tenho a questão da autoria. Então, esse autor, né, é um agente pensado como um agente criativo. O sistema pensando em que o ser humano que vai criar de um trabalho intelectual. Eu penso novamente em premiar o esforço e com isso eu incentivar a criação, incentivar inovação. Então veja que além da Constituição ela ser explícita, ela também prestigia como esse sistema ele está fincado. E como que, né, essas evoluções tecnológicas, transformação digital, uso de algoritmos, a própria IA, né, o sistema que está por trás da IA, né, inteligência artificial, como que isso desafia a ideia de autoria e originalidade, né, que tem na legislação autoral? Então, o quanto é original, né, como você passou um pouco por esse assunto, mas se puder comentar um pouco mais, o quanto isso desafia ou não esses conceitos que estão na legislação. São autoria, o nosso desafio um dos debates atuais é saber se a inteligência artificial ela pode ser autora. Então a gente tem, no direito autoral, na patente, a gente tem aí o projeto Dabus rodando o mundo e pedindo aos escritórios de patentes, e já temos ações judiciais e ações judiciais negadas, né, dizendo e confrontando também outros países que, olha, o sistema ele é fincado na produção intelectual, na produção humana. Então a gente tem, esse primeiro aspecto. Esse primeiro desafio para mim está muito claro, e aí eu tenho já a minha posição acadêmica formulada, de que, a autoria ela é humana, não podemos ter uma autoria, da IA, da máquina, ou como a gente queira chamar, por causa do sistema como ele é feito, dos nossos parâmetros, e não que a lei diz que é criação intelectual. Ah, então é preciso ir mais fundo nisso.
Há quem vá dizer que poderíamos ter um sistema misto, poderíamos ter um sistema diferente, e aí a gente tem aí, diversas opiniões, sobre isso. Ah, o segundo ponto e aí, antes de até entrar no segundo ponto da originalidade, essa questão da autoria, ela o debate sobre a autoria, ele não longe de ser um debate pequeno, mas ele hoje está bem menor frente à questão do uso da IA, o uso das obras autorais para IA aprender, para fazer mineração. Então acaba que a gente começa muito forte na questão da autoria, mas a gente não recua, mas vê que talvez tem um problema maior que é o uso desses direitos. Então, a autoria, para mim, a gente tem todo um sistema, o Brasil e outros países, e por que que a gente fala de decisões judiciais de muitos outros países ou de decisões legislativas e que fazem sentido? A gente está submetido a tratados, acordos internacionais, Convenção de Berna, o TRIPS, em que a maior parte dos países, quando eu falo a maior parte, países que a gente faz comércio, né, onde tem o fluxo, eles são submetidos a esses mesmos tratados. Então a gente tem, o núcleo duro da proteção muito parecido. Então, na autoria há esse impacto. O que a gente precisa diferenciar, Lucas, de a diferença de eu usar a inteligência artificial ao meu favor na criação. Então, por exemplo, é um paralelo que ele pode parecer muito rústico, mas é preciso e o óbvio é preciso ser dito, né. Vamos pensar no serviço dos arquitetos, né. Há uma foto que ela roda na internet, muito antiga, que tem uma espécie de um salão arquitetos, em que eles até usam uma espécie como se fosse um jaleco, é uma foto preto e branco, com mesas gigantescas e com plantas gigantescas, e estão eles lá desenhando aquilo à mão. Sabemos que um projeto arquitetônico, ele pode ter direito autoral. Hoje, todo arquiteto, ele usa o tal do AutoCAD, que é um software, um programa em que vai fazer isso. Para mim não há nenhuma discussão sobre isso, porque é o humano utilizando ferramentas, computador, software, hardware e a IA para te ajudar, né. Eu espero que a gente esteja reservado ao ser humano que é intelectual, é a criação e não um tempo que a gente perca em algo, maquinário. Então, esse é um outro ponto, a IA ela pode ser dar um aceleramento, e aí eu não estou discutindo, eu estou discutindo quando a IA ela cria porque o grande problema é o quê? A IA ela é imprevisível. E aí sim vem a discussão. O segundo ponto sobre originalidade, e aí para mim é uma grande preocupação, todo o direito da propriedade intelectual, ele precisa ter, e o professor Denis falava isso, que todo direito ele vai ter que ter alguma originalidade. Isso a gente vai chamar de nomes diferentes. Então, na marca eu vou chamar de distintividade, na patente eu vou falar de uma, atividade inventiva ou ato inventivo, desenho industrial eu chamo de originalidade, assim como no direito autoral, né. O direito autoral, o professor Denis usava um outro termo que eu gosto até mais de originalidade, mas que é originalidade no direito autoral, que é o contributo mínimo. E por que eu gosto de usar o contributo mínimo? O meu exemplo é sempre o mesmo, então quem já foi meu aluno aqui vai saber desse exemplo. Quando a gente vê um filme de comédia romântica hollywoodiano, eles são todos iguais no formato. Inclusive se vocês pararem para reparar, e aí quem tiver muito tempo sobrando, vejam que a trama, e é o drama, porque sempre tem drama, acontece inclusive nos mesmas faixas de tempo. É um negócio programado. Aí você vai dizer o seguinte: "Será que isso tem direito autoral?". Quando eu falo de contributo mínimo, é mais confortável que vejam, eu preciso de algo diferente. Quando a gente fala de originalidade, a gente tende a pensar em algo disruptivo, muitas vezes, e não é isso necessariamente. Então, eu tenho que trazer alguma coisinha, e ele vai ter, o roteiro vai ser diferente, as falas não são iguais. Pronto, né, o argumento ele tem algo diferente. Eu posso estar diante lá da proteção de direitos autorais. Quando a gente começa a falar então da criação da máquina, eu não preciso dizer para vocês qual é a capacidade da máquina, e que ela é muito maior do que a capacidade do nosso cérebro. Quando eu começo a ver a defesa da questão da autoria, hã, de qualquer direito desse, né, seja direito autoral, a patente, da máquina, a minha preocupação é qual vai ser o parâmetro, se essa tese vencer, uma tese que eu sou contrária, para a originalidade. A gente vai ter que ter 2 sistemas, o humano, porque se eu vou comparar o que é original, o tal do sal na patente, o tal do salto inventivo, que não é óbvio para uma máquina
é óbvio para o ser humano e vice-versa? Então, é uma questão para mim o maior problema da IA na originalidade é essa, é a gente querer comparar os sistemas, né, sistema humano com o sistema da inteligência artificial. E aí é problemático, porque a gente humano tende a não conseguir, então, apresentar e criar nada que seja aí original. E você comentou, né, um pouco dessa questão de treinamento, né, tem bastante gente que não sei se você divide assim ou de outra forma, se você dividir de outra forma, por favor, comente como você, estrutura teoricamente, né, mas a inteligência artificial em input e output, né, a ideia de que você tem, dados que são usados para treinamento da inteligência artificial, e dados que são output, que é o usuário utilizando, fazendo prompt numa plataforma e obtendo e gerando, por exemplo, imagens, textos e assim por diante. Então, o input seriam as obras, os textos, as imagens que vão alimentar o aprendizado de máquina, o aprendizado do Large Language Models, da inteligência artificial, e o output seria o que eu, você, qualquer estudante está utilizando, ou qualquer pessoa utiliza na plataforma. Então, pensando no input, né, no treinamento, o quanto que o treinamento, seja com imagens que são físicas, que são de museus, que são de fotos, que são de textos, o quanto isso viola os direitos autorais dos artistas que criaram originalmente essas obras. Então pensando agora só no input, como que você vê isso e quais são os desafios que a gente tem pela frente? Ah, a gente tem e aí talvez a nossa legislação ela já não dê muito conta, porque claro, a lei atual ela é de 98. Então ela já não se o streaming já é algo muito novo para ela, então imaginemos a inteligência artificial do modo como a gente vê avançando. Mas ela é muito clara, Lucas, em dizer o seguinte: "Olha, qualquer reprodução de uma obra, sem autorização, viola". A lei não fala só reprodução, né, reprodução é ali um dos primeiros incisos, mas vai falar, de representação, e aí quando a gente fala de utilização mediante representação, posso falar de uma coreografia numa apresentação, por exemplo, de dança, a execução, que é o termo que eu uso quando eu estou falando da música. Então, para eu executar tanto aqui, se vocês tiverem festa de formatura, leiam lá no contrato que vocês vão assinar, e há uma verba que é para pagamento do ECAD. Porque é execução pública de música. Então, ou seja, então essa execução, ela é permitida através, do pagamento. Mas vejam que, uma das proibições, sem autorização, claro, é a questão inclusive da tradução. Então isso mostra que o sistema, ele é bem protetivo do criador ou daqui a gente está falando do titular também, né, porque se é patrimonialidade, o titular, que pode ser o mesmo agente que o autor ou não. A gente tá falando das grandes, de criações, normalmente a titularidade ele está desvinculado do autor, porque a gente tem aí os intermediadores, que é um outro grande problema, do sistema. Então se eu sequer posso traduzir sem autorização, que é algo que a gente pode pensar como muito simples, para mim é bastante, óbvio que o sistema, ele tem uma inclinação a esse uso ser, de fato, uma violação. Mas aí a gente entra, num outro ponto, é que para mim tudo isso passa inicialmente por uma transparência do sistema de inteligência artificial. Ah, a gente não tem ainda, a sociedade como um todo, informação suficiente, não há uma transparência dos sistemas, sequer para a gente entender como isso vai ser utilizado. E por que que isso é a chave? Hã, há, de um lado, as big techs que dizem o seguinte: "Olha, a legislação", e aí a legislação do mundo inteiro, ela proíbe a reprodução. Eu não estou reproduzindo. Se eu não estou reproduzindo, não tem uma violação de direitos autorais. E inclusive nessa esteira há quem faz um paralelo aí, que esse paralelo eu acho bastante fajuto, dizer o seguinte: "Olha, nós como pesquisadores, estudantes, enfim, a gente não como que a gente aprende? A gente compra o livro. E esse o comprar, a gente compra ali obviamente é o corpus mecânico, a gente tem uma licença, né, quando eu adquiro o pacote Office, eu não estou adquirindo a titularidade, eu tenho uma licença do pacote Office. E então seria a mesma coisa que a IA faz. Para mim é muito fajuto, porque o sistema é mais complexo que isso, ah, até pela capacidade. E aí é um outro ponto da gente também pensar em termos, Lucas, de,
de como se mantém um sistema da criatividade. E a gente precisa pensar fora do direito também, não é só as regras jurídicas. Eh, há todo um setor que vai morrer, porque ele não tem como se sustentar se aquilo estiver sendo utilizado. Então tem um pensamento social que é necessário ser conjugado. Há ainda quem vá dizer que: "Olha, na verdade a lei permite isso, porque isso estaria dentro lá das liberalidades do artigo 46 da Lei de Direitos Autorais", que há quem chama de fair use. Fair use é o sistema dos Estados Unidos. Tem coisas paralelas, mas, não é totalmente igual. Então, as nossas liberalidades, ah, se a gente for ler o rol de liberalidades, isso não está especificamente disposto lá. Mas boa parte da doutrina entende que o rol de liberalidade, ele é exemplificativo. Então, opa, eu não preciso catar essa proteção, essa liberalidade escrita. Mas como que eu faço, então, se eu entendo ele como exemplificativo? Eu preciso entender o objetivo daquela liberalidade. E o objetivo das liberalidades, a gente tem um acesso à educação, acesso à cultura, acesso à informação, quando eu permito que o periódico ele dissemine um trecho, um discurso de alguém, tem um acesso, inclusive dado a setores, por exemplo, quando eu digo que eu posso lá fazer, colocar no braille a obra, o que é uma questão de acesso. Eh, se a gente for entender todos os objetivos, não consigo entender achar a liberalidade para IA utilizar. Tem um julgado no Brasil, eu desconheço um julgado, um julgado final, ou seja, né, ainda que não um acordo, mas uma sentença que já tenha tratado sobre esse tema. Mas nos Estados Unidos, a gente já tem, decisões, sobre a temática, não são tantas, mas já decisões. E os julgados que tem mostram pra gente que, os juízes eles têm, uma cautela muito grande em que reconhece o seguinte: "Olha, teoricamente, e tecnicamente, esse sistema ele pode violar, o direito autoral. Então a gente não pode dizer que nunca vai haver violação. Mas também eu posso entender em que há um uso justo naquilo ali. Ou seja, ele só está mostrando que a gente não tem que dar, respostas, gerais afastando o caso. Para mim, passa pela transparência, eu preciso entender, afinal, você IA, o que você vai fazer, como você vai fazer isso. E aí, de novo, se eu trago a questão social, e é um incômodo que passa pelos titulares, é o seguinte: olha, de fato, ela parece não estar reproduzindo, e é sempre parece, porque a gente não tem a informação precisa. Ela ainda que ela não esteja reproduzindo, qual é o ganho econômico que isso vai ter, e eu, titular, eu ou o autor, não vou ter direito a nenhuma fatia desse bolo. Então há um incômodo do sistema, porque também, de outro modo, isso pode ser quase que um minimizador desse sistema de incentivo da propriedade, intelectual. Pra fechar a sua pergunta sem me alongar a resposta, sem me alongar demais, eu achei, algo interessante em que, o professor, de ciência da computação da Universidade de Chicago, ele teria criado um um programa, vamos chamar assim, tá, eu não sou a pessoa mais eu domino o direito, eu não domino a técnica da IA ou da internet, e ele criou um mecanismo em que faz o seguinte, ele pega uma imagem, por exemplo, e ele modifica, os pixels. Só que essa modificação é irrelevante para os nossos olhos, nós humanos. Ou seja, a imagem ela tá perfeita e eu não tenho problema quando eu falo modificar, não tenho problema de edição que eu violaria até direito moral do autor. Só que esta modificação faz com que quando aquela imagem ela é jogada no sistema de IA, o pixel tá adulterado. Então a imagem e aí o exemplo dela é exatamente esse: "Olha, é uma imagem de um cachorro". Aí a IA joga lá pra treinar, pra ela poder reconhecer o que é o cachorro. Só que a IA vai ler como se fosse um gato. Então o sistema dele é uma brincadeira de que: "Olha, não vai ser a minha obra, você vai utilizar, a não ser que você me peça autorização e é um outro caminho". Ah,
Então, vejam que até, na verdade, de outro lado, a gente já começa a criar, e dar acesso aí a novos bens intelectuais para tentar proteger. E eu acho que foi muito legal a sua ilustração, né, porque acho que deu para entender bem, assim, do ponto de vista até técnico mesmo, como existem as possibilidades, né. E não quer dizer que necessariamente existe essa possibilidade técnica, ela vai ser utilizada, né. Então eu queria saber na sua percepção, qual é o caminho que a gente tem de trilhar? Porque vamos imaginar esse exemplo que você deu, né, então existe uma modificação que eu posso fazer na imagem, que aí o robô, vamos dizer assim, que treina a inteligência artificial vai falar: "Ó, essa imagem aqui eu não treino, porque está escrito aqui só na leitura de máquina, que eu consigo identificar como máquina, e não é para treinar", e aí eu não treino. Mas isso seria possível para as novas obras, né, então vamos imaginar que eu sou um autor novo, então eu estou desenhando uma coisa nova, eu vou passar por esse processo do professor de Chicago, tal, e vou ter essa imagem nova, o computador não vai ver. Mas tem todo um arcabouço, um arquivo na internet, disponível em museu, disponível, com acesso ao público, não necessariamente autorizado, mas, né, com acesso ao público, que já está sendo e não tem essa marca d'água. Então eu sei que é um tema, assim, que talvez não seja tanta claridade, né, tão claro que pode ser, mas primeiro, como que você veria os caminhos, no caso, então, não das obras antigas, e também perguntar se isso é algo que você acha tanto você, o escritório, outros escritórios, outros colegas já estão chegando clientes que são os detentores, os titulares, os autores, e vindo com essa preocupação, falando: "Ó, eles estão utilizando minha obra para treinar". Se isso já é uma realidade, essa preocupação com esse legado de obras de artistas que já criaram há tempos as suas artes. É uma preocupação, né, de artistas, de autores, de titulares também de programa de computador, que é protegido no Brasil via direito autoral. Reitero, a preocupação maior e a dificuldade nossa ainda está no campo da transparência. Eh, Até primeiro você descobrir que está sendo usado e depois você conseguir entender como está sendo utilizado. E vejam que se aí eu entro numa disputa judicial, eu posso estar inclusive diante de uma prova diabólica. Eu vou ter que pedir inversão do ônus da prova, a gente ter uma ação que provavelmente vai passar por uma perícia, eu tenho que ter, um ser humano técnico que esteja hábil, a acessar ou a entender esses sistemas. Então veja que na verdade o sistema ele continua um pouco, vou dizer, uma hipossuficiente à frente às big techs. A gente está debatendo, que é ótimo, mas a gente ainda tem pouca informação para debater e entender. Então, o caminho primeiro eu entendo que é o que o mundo começa a fazer, que é regulamentação. Isso passa pela regulamentação da internet como um todo, né, vai falar da responsabilidade civil, vai sobre, as fake news. Então quando a gente começa a regulamentar, porque a gente não pode ter um setor, Lucas, em que ele tem uma total liberdade para ele fazer e agir como ele quer. É claro que há setores mais ou menos regulamentados, e a gente sabe, então se você quiser vender um bolo, você não precisa de uma autorização de nenhuma agência sanitária. Se você quiser vender um medicamento, você precisa de registro sanitário. Então, a depender do bem que aquilo atinja, né, ou do impacto negativo, é que a gente tem mais ou menos regulamentação. Então, para mim, o primeiro ponto é uma regulamentação para a gente, entender, para ter acesso, o que não quer dizer que isso vá e é uma discussão importante e uma preocupação legítima das big techs, não quer dizer que o meu acesso à minha informação e regulamentação vai me dar acesso ao segredo de negócio dela. O know-how tem que estar preservado, é um ativo de propriedade industrial também, tá. Mas há meios de serem, feitas esses controles e serem impostas essas regras para que a gente possa, sentar num justo meio, né, para que, ah, não seja o direito de autor a empacar a inovação, mas que também não seja a inovação a matar o direito de autor, ou o proveito, porque também não adianta eu ser autora, lindo e maravilhoso que eu tenho várias obras, mas eu não consigo usufruir da autoria e ou da titularidade. E imaginando, vamos imaginar agora então um hipotético, tá, mais pra gente fazer um exercício, meio que acadêmico de aprendizado de como funcionaria, né. Imaginando então que a gente existe essa regulamentação, e que ela fale que não, se existe o treinamento com base,
por exemplo, quadrinhos do Maurício de Souza, trechos de obras da Cecília Meirelles ou qualquer autor e a titularidade desse autor, que a gente fale que na legislação que deva se remunerar quando a empresa de inteligência artificial está fazendo o treinamento. Pensando isso, a empresa de inteligência artificial vai querer remunerar. Como que você vê o mecanismo de remuneração? Existe algum outro benchmark, algum outro comparativo em algum outro setor da API que funcionaria como que uma aproximação do que seria? Ou seja, ele iria, talvez remunerar por usar uma vez e treinar uma vez? Ou ele iria usar por cada vez que reproduzir uma obra parecida? Existe alguma lógica que as pessoas já discutem sobre como que se daria do ponto de vista prático essa remuneração, caso exista uma legislação, que passe sobre esse assunto? O que a gente tem é um trecho do a gente tem um projeto de lei, é um marco, né, regulatório da inteligência artificial. Um dos nomes, nem sei, a gente começa a dar nomes, apelidos aos PLs, já não sei qual é afinal o nome, mas em dezembro de 2024, ele é entregue, houve uma comissão de juristas, de professores, as Big Techs participaram, óbvio, é um diálogo que tem que ser feito com todos os lados, com toda a sociedade. E o PL, ele toca exatamente nesse assunto. Ele prevê, que, vai haver uma remuneração por tudo aquilo que for utilizado, e esse cálculo, ele, aliás, por tudo, parêntese, né, o PL ele prevê também que, determinados conteúdos usado mesmo que para treinamento, em determinada situação vai ser livre. Então quais são essas, situações? Finalidades de pesquisa e desenvolvimento para instituições, organizações de pesquisas e educacional, museu, arquivo público, biblioteca, sem a finalidade comercial e, obviamente, na medida necessária para essas atividades acontecerem. Então, já tem ali um uso justo previsto. Afora isso, ou seja, então as big techs estariam elas, há pouco atuam nisso, a gente estaria falando do uso remunerado. E ela prevê o seguinte, a remuneração ela deve ser, tipo, razoável e proporcional, ok, ao uso, mas essa conta, ela deveria também, levar em consideração o tamanho do, do agente da inteligência artificial, vamos dizer assim, bem como, de outro lado, o potencial efeito concorrencial que esse resultado pode gerar com o conteúdo original. É tudo bastante aberto. Mas ele traz, eu acho que são pontos positivos e não sei dizer, Lucas, se é o ideal. O ponto é que traz pontos positivos de falar de que há uma razoabilidade, que é proporcional ao uso, que o agente, o criador ou titular, ele vai ser remunerado, o tamanho da IA, ou seja, daquele agente, hã, e para eu não ter também isso, né, o IA utilizando, pagando, depois ele vira um concorrente, ele massacra o humano que não tem como se aproximar daquilo ali. Acho que é um início de ser pensado. Sobre isso as Big Tech já se manifestaram, e elas dizem que isso é impossível de ser feito. Parte da impossibilidade é compreendida, porque, e aí o ponto é o seguinte: olha, é, não é possível sempre rastrear a autoria e ou titularidade, e isso advém de um sistema dentro da propriedade intelectual, né, o direito autoral, ele é despido da obrigatoriedade do registro. Então, o direito autoral nasce quando a obra nasce. A ausência de um sistema registral, ela acaba também, de fato, dificultando, porque se eu quero saber se eu posso usar ou não um produto, se ele tem patente ou não, eu vou na base de dados do NPI e faço uma pesquisa. Então isso, de fato, é um ponto. Talvez se a gente tivesse um sistema registral, a gente aí você fala: "Ó, livro existe a Biblioteca Nacional que faz, mas é um carimbo que não, sei lá, custa R$ 20. Olha, formalidade não é mérito, a lei diz que é dispensável". Então isso é um ponto. O segundo ponto é o que ela fala de uma questão de ser trabalhoso. E é trabalhoso, e lucrar é trabalhoso, né, você criar um negócio é trabalhoso, então, o fato disso ser trabalhoso, de você buscar autoritaridade, para mim não deve ser considerado um problema jurídico. É um problema do seu sistema de, negócio, então você busca um sistema de negócio em que, possibilite isso.
Ah, porque está na internet e eu não sei de quem é. Ah, eu não posso me arrogar, titular: "Ó, autoria porque aquilo está na internet". Então essa argumentação para mim não cola. É simplesmente, na verdade, ela dizendo o seguinte: "Olha, eu quero lucrar, mas eu quero lucrar de forma simples. Eu não quero ter muito custo com isso". Não é um problema do direito, é um problema do capitalismo, mas não é um problema do direito. Eh, de outro lado, se a gente for pensar numa inviabilidade econômica, porque esse sistema vai ser caro, e isso vai inviabilizar a inovação, aí eu acho que pode ser um problema do direito. E para isso, a proposta da legislação fala em razoabilidade e proporcionalidade, tá. Há sistema que prevê, por exemplo, o Japão, ele tem uma regulamentação em que ele prevê, olha, o uso da obra, nesse contexto de treinamento, ela pode ser feita, mesmo que a finalidade do treinamento for comercial, desde que esse uso ele fala, uma medida necessária, ou seja, eu uso só o que eu preciso e que eu não prejudique os interesses dos titulares. A legislação dizendo diferente. A Europa me parece, não sou uma especialista no direito europeu, mas que caminha para um sentido mais parecido com o que está proposto no PL, em que vai haver um pagamento. De outro lado, a gente não pode, também deixar de esquecer que, isso é uma matéria de ordem pública, o direito precisa regulamentar, mas entendo que também não pode o sistema travar para que as partes não possam sentar e negociar. Se a licença ou a cessão de um direito, ela está lá dentro da autonomia privada, da liberdade de contratar. Mas claro, o sistema ele é importante, porque quem somos nós perante uma Big Tech? Então o sistema precisa pelo menos colocar a gente na mesa de negociação. Então é importante que a legislação ela também não trave demais isso. Mas, e a questão da remuneração, eh eh, toda desconstrução parte de novo, por entender este uso, tá. E aí qual vai ser a alegoria utilizada para saber se reproduz, se não reproduz, e até a gente, o Lucas, precisa começar, a gente não pode, e serve para qualquer âmbito do direito, se apegar a uma palavra ou uma frase sem entender qual é o conteúdo que não é o famoso "o que que o legislador quis dizer", não é só isso, mas eu entender a teleologia daquilo ali. Então, esse sistema, quando ele pensa em reprodução, será que é simplesmente, o tal do plágio? Ou eu reproduzir, lá na minha rede social e esquecer de dar autoria ou pedir autorização? No contexto que a gente tem em 2025, que é com a IA, será que essa reprodução ela se aplicaria também a isso? Então acho que a gente precisa também valorar melhor esses conteúdos jurídicos. E como você comentou, né, a Constituição, um dos incisos comenta que a propriedade intelectual tem em vista o desenvolvimento tecnológico do país, né, o interesse nacional. E eu queria perguntar um pouco também nessa questão para a gente finalizar esse bloco de treinamento de inteligência artificial. Atualmente, a gente no Brasil, espero que no futuro mude isso, né? Mas eu acredito que atualmente os grandes modelos de linguagem, né, os LLMs, eles são externos, são de outros países. E nós estamos entrando, vamos dizer assim, com os dados, né. Nós estamos entrando, assim, então, assim, com os artistas, com esse patrimônio, com essa base de treinamento que está sendo, talvez de forma não tão clara, utilizado. Mas pensando nesse inciso, então, pensando na Constituição, hoje já você daria ou faria sentido a gente dar alguma orientação para os nossos artistas no Brasil? Seria fazer algo meio que parecido com o que o professor de Chicago está fazendo para as novas obras? Tem algum fator consultivo que faz sentido dizer e orientar os artistas hoje? Ou a ideia é mesmo que eles esperem a legislação passar e aí sim fiquem confortáveis com o que a legislação, prevê? O que a gente tem hoje, talvez mais, talvez não, mas o mais, a depender da sua representatividade também, e aí toda a sociedade com alguma representatividade participou, é participar ativamente dos debates, acadêmicos e legislativos sobre isso. A gente precisa ter uma legislação em que ela esteja feita após debater com os diversos lados, tá. O ponto é que hoje a gente não tem uma clareza sobre isso, então, é claro que se eu consigo ter um indício ou uma prova de que a IA usou, a minha obra, eu como advogada recomendaria, uma ação judicial ou uma notificação.
Porque passa pelo ponto de novo, né, do incômodo de titular o autor de alguém estar lucrando com a sua obra, sem que essa fatia do bolo não tenha nenhuma migalha, nem um farelo tenha sido repartida. Então, mas o que o professor de Chicago cria, para mim é genial, porque, eu é uma forma quase que eu obrigar a IA a sentar na mesa para conversar comigo, e pedir minha autorização, tá. Mas eu não tenho instrumentos hoje para dizer exatamente o que vai acontecer. O ponto é, se há uma identificação de uso, eu recomendaria que fosse dialogado, notificado, ajuizaço. A gente, de novo, não vou dizer que não existe ação no Brasil. Não localizei, uma ação, decisão, né, que já desse algum norte. E quando tiver, Lucas, vai ser uma decisão, mandaria só não faz verão. Então a gente não sabe, até chegar numa corte superior, isso, né, caso o PL até lá não tenha virado lei, a gente tem uma grande lacuna aqui de qual decisão tomar, tá. Do que mais se você se mexe, você, hã hã, notifica, você basicamente é mostrar: "Eu tô vivo, eu existo, tô vendo o que você tá vendo com a minha obra, tá fazendo com a minha obra". Primeiro caminho. E você acha que essas decisões, né, essa jurisprudência a ser criada é algo para muitos anos ou é algo para meses? Você tem essa alguma sensação, assim, que é algo que é iminente de acontecer ou é algo que ainda está um pouco distante? Eu diria anos, mas anos no futuro próximo, ma pensando no tempo do nosso judiciário, por mais que, haja já pode até já haver uma quantidade de ações judiciais, eh, vão ter sentenças, mas que a gente sabe que o sistema de precedente ele é fincado que nos acórdãos, né, nas decisões do colegiado. Então, para mim é um futuro próximo de alguns anos, porque até esses processos chegarem a uma segunda instância ou ao STJ, que vai começar o STJ, né, a gente tem um caminho aí, porque a gente sabe que não chega rápido, mas isso não tem nada a ver com a matéria, mas novamente, com o trâmite processual regular no Brasil. E pensando agora, se você puder comentar um pouco agora do outro lado, né, vamos falar um pouquinho do output, falando do então eu como usuário, você como usuária, utilizando a plataforma, estou gerando uma nova obra de arte, uma foto, uma imagem, um texto, uma música, qualquer das 7 artes aí que seja, e eu estou gerando algo novo. Como que tá hoje e a sua visão, assim, de tendência para futuro com relação de quem é o proprietário desse output, né? Que a gente vê que tem termos de serviços de algumas plataformas que garantem ao usuário quando as contas são pagas, né, e são da própria plataforma quando não são pagas. Então eu queria que se você pudesse comentar um pouquinho como que você vê hoje esse sistema de quem é o proprietário do output, tá usando a plataforma, e qual que você acha que é a tendência de futuro dessas obras geradas através das plataformas de IA? Em relação ao output, que a gente tem até agora, vejo, um caminho aberto maior para essa liberdade de contratar, e aí, ao mesmo tempo, a gente não tem tanta essa liberdade de contratar, porque a gente está sujeito aos contratos de adesão, é isso que acontece. Mas se eu disse aqui no início, que a inteligência artificial, ela não é a autora. Eu estou dizendo que ela não tem, pelo sistema de propriedade intelectual, direitos sobre aquela criação. Significa dizer que não há uma violação legal hoje das sociedades das big techs dizerem que o que você criou ali tem uma propriedade dela e você eventualmente tem uma licença, que você usou de fato o sistema dela. Então se ela ela não é se ela é autora, ainda assim, né, ainda assim chega ou um sistema em que não haja autoria, haja só titularidade, há quem proponha isso também. Mas ainda, porque é uma propriedade, mas mesmo ele não sendo uma propriedade, há ali de fato, ah, os meios, o conteúdo, o instrumento, quem te forneceu foi a Big Tech. Então, essa estipulação nos contratos, eu não vejo como, pelo menos hoje, a gente tem uma legislação que impõe algo diferente. Ou seja, a tendência seria para o usuário que está fazendo o prompt ser o autor da obra e ter a propriedade sobre aquilo, seria essa a tendência? Ou dependeria do caso, termos de uso da plataforma? Bom, se eu estou dizendo que é a IA que está criando, para mim não tem autoria.
E aí a gente falaria sobre um direito de uso de um bem qualquer, que pode ser muito valioso concorrencialmente, porque às vezes ter autoria não tem a ver com comercial ou de quanto vale aquele ativo. Ah, e se eu não tenho autoria, eu estou falando de termos de propriedade intelectual, me parece, não só lícito, mas moderado, que é o contrato diga: "Olha, eu sou o proprietário disso aqui". De outro lado, não me parece que seja pensando num ponto de vista, comercial, viável desses sistemas, controlarem isso. E nem me parece que os sistemas estão preocupados em controlarem isso. Talvez estejam preocupados, se a gente está falando de uma imagem, por exemplo, de colocarem uma espécie de marca d'água. Que aí tá, mas afora isso, eu não vejo isso uma questão jurídica para o Estado interferir, né, para ele ter que fazer uma lei, mas que podem as partes ali, estipularem. E veja, de novo, se mesmo que eu esteja alimentando a IA, então eu peço à IA: "Por favor, me crie uma resposta para esta situação com base na pergunta tal", e eu alimentei com a pergunta, "e considere para sua resposta essa lei, esse manual, essa diretriz". Eu também alimentei. Mas ainda assim, o vamos pensar no trabalho, né, o bem gerado, ele foi gerado pela IA, pelo eu lucro mais que é justo lá da Big Tech. Não vejo um problema nisso. E de novo, eu não acho que é um problema pra gente se preocupar jurídico, porque ela quer que se isso seja, se ela trava, né, ou se ela bota muitos, limite nesse uso, a gente não tem uma grande circulação dela. Ela vai lucrar é com a licença ou com a publicidade, que a gente vai usar de forma, gratuita, e vai ter publicidade. Então, Lucas, eu não acho que seja um problema, e acho que não há uma violação jurídica se o contrato vai dizer que a propriedade daquilo que fo a propriedade não tem propriedade nesse caso, mas uma titularidade daquele ativo ser dessa Big Tech. E pensando agora um pouco mais, o que você puder falar, tá, caso eu não possa falar, não tem problema nenhum, mas do uso pessoal seu da inteligência artificial, dos prompts e nos escritórios e tanto na faculdade, né. Então se você puder falar, assim, nos 3 níveis, tanto pessoal quanto você utiliza as plataformas de prateleira ou alguma específica, tanto dando aulas e vendo a interação com os alunos e do ponto de vista pessoal também no trabalho, se o que você puder comentar, porque acho que tem muita gente falando e tem gente que tem experiências diferentes, né, em vários níveis, experiências boas, experiências ruins, se puder comentar qual foi a sua experiência até o momento. A resposta é bem frustrante, porque eu tô na década de 90 ainda, então eu faço PowerPoint à mão, eu construo, eles não são os mais bonitos, claro, mas eles estão melhorando. A minha experiência pessoal, Lucas, com o uso, ela ela é basicamente nenhuma. Eu falo basicamente nenhuma, porque o nosso dia a dia, ele já está sendo, e tá sendo de uma ajuda pra gente, a IA. Então, provavelmente, vários dos aplicativos que eu uso, que eu acho que eu sou da década de 90, ele tem uma IA por trás, né. Aliás, o tribunal, eu como advogada também, no meu labor aqui no escritório, eu não utilizo IA diretamente para ela construir. Mas o STJ, o STF, isso é informação pública do site deles, eles utilizam a IA para fazer aquele filtro inicial, da admissibilidade dos recursos, recurso extraordinário do recurso especial. Então, de alguma forma eu estou acessando essa IA. Quando a gente faz a famosa busca lá no Jus Brasil, tem alguma IA, e o Jus Brasil, ele agora inclusive cria uma IA dentro dele. O rudimentar inclusive do Office, ele tem lá já uma IA, a Siri no celular. Então, de alguma forma, eu não uso nem a Siri, ela me incomoda bastante, mas, não tenho esse uso. Então, o uso que eu faço é de outro lado. Antes você falou que eu faço, vejo os escritórios cada vez mais estão utilizando, e aí tem um problema para mim, antiético, né, do uso, da elaboração de peças, e a gente está vendo a IA criando precedentes que não existem, não só o escritório, a gente está vendo o juiz sendo, punido pelo CNJ pelo mesmo uso. E isso me preocupa, e me preocupa, Lucas, no seguinte sentido: e da gente enquanto sociedade pensante. Eu quero que a IA seja cada vez mais uma ferramenta para que eu não fique 6 horas pesquisando precedentes judiciais, porque os mecanismos de busca dos tribunais são horrendos. Depois de 6 horas eu tenho lá X acórdãos,
E eu tenho que começar a fazer o quê? A depurar, a interpretar, enquanto isso o meu memorando, ou minha petição, ela tá zerada. Então eu quero que tenha cada vez mais IAs para que a gente não perca esse tempo manual. Mas enquanto ser pensante, cada vez que a atividade comum eu deixo a IA fazer, daqui a pouco a gente não consegue eu não consigo estar tendo esse diálogo com você, porque eu não teria repertório, eu não consigo te responder um e-mail, porque aí tem a IA do WhatsApp, ela faz a resposta para você. Será que a gente seria capaz de preencher um formulário à mão? Eu vou ter, capacidade linguística, eu vou ter vocabulário, né, então do quanto a gente pode ser preguiçoso, e do quanto não. Eu quero que essa IA, ela ache para mim no meu arquivo de forma mais fácil. Todo mundo usa modelo de peça, modelo de contrato. E não acho que a gente tenha que ficar se eu já fiz aquilo várias vezes, tem um trecho que vai me ser útil. Isso não é vergonhoso. Eu não quero ficar 3 horas lembrando qual foi o cliente, qual foi o ano que eu fiz aquilo, pode me ajudar. A IA, eu posso botar algo na IA e a IA pesquisa na minha rede. Tá? Então isso é um uso interessante. Então eu pessoalmente não uso diretamente a IA, não uso na academia o meu, eu fui treinada, eu sou professora, da Mackenzie Rio, a gente teve um treinamento por uma professora da área técnica, de que a gente precisa para a gente começar a usar a IA a favor da educação. E ela pode trazer, muitas coisas para a gente, programas para acelerar, mas de novo, não para ela fazer a minha redação. Não para ela me dar o conteúdo. E Lívia, se você puder comentar, né, se você foi estagiária, você comentou, né, do professor Denis Borges Barbosa, se você puder comentar se ele tivesse vivo, o que que você acha que ele acharia da inteligência artificial? Não sei se vocês conversam isso no escritório, mas se você pudesse elucubrar, o que que você acha que ele acharia? Olha, o professor Denis, ele era um expert internet. Então, nos primórdios aí da popularização da internet, Denis se aperfeiçoou bastante. Nós tínhamos aqui, inclusive na parte de implementação, como se fosse um TI. Então, o primeiro site do escritório, o Denis construiu. Aí Denis construiu a identidade visual com o que era novo, novas ferramentas da internet do escritório. Eu digo que a obra do Denis, ela é muito completa. Então, se você for ler, o Denis faleceu em 2016. Se eu for ler hoje a obra dele, eu consigo resolver vários dos problemas. Ele não falou diretamente, acho que não tem nada, a gente nunca achou nada da IA. Acho, porque ele tem uma produção gigantesca. Mas, ele fala da questão do fator humano para proteção. Então, ali a gente já consegue inclusive achar uma resposta. Mas eu arrisco a dizer, que ele estaria se divertindo, ele era uma pessoa muito, antenada, então ele estaria utilizando, se divertindo, porque ele tinha um humor, bastante humor no uso, estaria pregando peças na gente, a gente tinha o 1º de abril, eu caí algumas vezes no 1º de abril, com a IA. E tudo isso, claro, né, e eu falo para meus alunos que a gente precisa estar sempre conhecendo a inovação para que a nossa cabeça ela não fique velha, tá. E não é uma questão de idade, é uma questão de a gente estar adaptada ao tempo atual, ainda que você não queira usar aquela tecnologia. Então, acredito que ele estaria tirando bons frutos nesse sentido de como ela pode ser usada para ele perder menos tempo, pesquisando algo para um parecer, quando na verdade ele gostaria de ter a obra na mão, para ir tirar as conclusões e dar alguma solução jurídica. E talvez aí, com ele aqui, talvez inclusive eu usaria mais a IA, porque eu estaria sendo incentivada ou quase que obrigada a utilizar. Confesso que eu tenho um pouquinho de preguiça. Perfeito. E se você puder então, tem alguma pergunta que a gente não fez que você acha importante, algum comentário final? E eu ia pedir também se você puder deixar o seu contato, as pessoas que quiserem acompanhar você, a sua produção, seja no escritório, seja profissional e do ponto de vista como professora acadêmica, como que as pessoas conseguem te acompanhar. Muito obrigado, Li. Bom, Lucas, acho que por fim, e já falei aqui, talvez com outras palavras, o maior desafio, né, hoje desse debate tem um texto do professor Alan Rocha, é um texto de conjuro, um texto simples, está acessível para todo mundo, em que ele fala, que, o ponto sensível da questão é a gente conseguir assegurar a continuidade de uma atividade humana cultural frente às novas tecnologias e de como a gente vai remunerar o ser humano com essa sua atividade cultural, tá.
E de novo, então, eu gostaria que vocês tivessem também a sensibilidade humana e não só um debate jurídico, fincado numa letra fria da lei. Então o que a gente precisa fazer, pode fazer para esse setor? Isso é aí a pauta do dia, lembrando sempre que, a gente precisa ter a informação e a transparência do que e como. Que um outro problema é, como eu consigo provar que a IA usou? Inclusive teve uma decisão nos Estados Unidos, se eu não me engano em Nova York, em que a juíza nega a violação do direito autoral pela IA, e ela pontua: "Olha, sequer é possível saber", e não estava provado nos autos, que a IA usou o seu conteúdo. Então a gente tem inclusive uma barreira anterior a toda a discussão para saber isso. Então esse ponto que e até que a gente crie, enfim, que eu um novo sistema, mas e de novo, também não é possível a gente simplesmente pegar uma regra de vamos prestigiar a IA e enquadrar, que é algo quadrado, enquadrar num círculo, porque o sistema ele é pensado com a base humana. Então isso a gente precisa entender, e para isso a gente precisa entender para que eu sempre gosto de falar nas aulas de propriedade intelectual, primeira pergunta é: "Pra que serve?". Não é decorar o conceito. Quando eu sei para que serve, eu começo, por que que foi, pra qual o objetivo daquela proteção. Então é isso que eu gostaria de deixar, eu sei que esse assunto ele sempre traz muito mais questionamentos do que respostas. A gente está na fase dos questionamentos. Quero que vocês fiquem bastante inquietos para propor, para produzir, né, novos artigos, novas teorias sobre isso. Eu já escrevi sobre patente, negando a autoria de patente criada por IA. O professor Pedro Barbosa, ele também escreveu, ele escreve, na verdade, em autoria em propriedade intelectual, muito mais geral, ele tem mais de um texto. Tem um texto dele que inclusive está, numa obra organizada pela professora Silmara Quinelato, da USP. Então todos nesse sentido do prestígio dessa autoria. Por fim, para quem quiser me acompanhar, eu utilizo, o LinkedIn, Lívia Barbosa Maia, meu Instagram, Lívia Maia. Não esperem muitas coisas tão tecnológicas, mas eu uso essas plataformas para divulgar a minha produção, o meu caminho aí profissional, por onde eu estou passando, quais discussões eu estou fazendo. Por fim, Lucas, queria agradecer, o espaço, poder dialogar com vocês. Gosto sempre, eu sempre falo, para mim, eu estou muito feliz no diálogo quando eu deixo bastante dúvidas e bastante problemas. A minha função como professora é deixar todos inquietos para que venham novas produções e novos seres pensantes. De novo, parabenizar pelo projeto, eu fico muito feliz de ver projetos, dos alunos em que vocês se reúnem fora daquilo que é obrigatório para pensar soluções. E solução, Lucas, que a sua geração ela está muito mais, próxima do que a minha. E esse debate, inclusive esse confronto de gerações é importante. Muito do que eu posso entender como desnecessário, porque eu não use a IA, vem de um ranço da minha geração, e que a geração de vocês vai me mostrar: "Poxa, mas você poderia fazer isso em 5 minutos usando a IA e você gasta 2 horas". E isso é muito importante. A professora Lívia Barbosa Maia, em nome do AI Agora, em nome da Associação de Estudos de Inteligência Artificial, agradeço muito, foi excelente e gerou muito, suscitou muitas dúvidas, mas inquietações, no sentido bom, né, no sentido da gente ficar mais interessado. E para todo mundo que acompanhou a gente, por favor, nosso agradecimento à professora Lívia, a gente agradece em nome de todos e também sugerimos de acompanhar o nosso canal para os próximos episódios. Até o próximo.